Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de análise gráfica. É a questão de número 28 da prova de soldado PM São Paulo 2021. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá. Os gráficos a seguir apresentam a distribuição da população urbana e rural no mundo e no Brasil. Então aqui, pessoal, eu tenho dois gráficos. O primeiro gráfico apresenta a proporção das populações rural e urbana no mundo entre 1950 e 2020. Nesse primeiro gráfico, eu tenho a porcentagem 0%, 25%, 50%, 75% e 100% da população mundial em função dos anos de 1950 a 2020. A área em azul representa a população rural e a área em branco representa a população urbana. O segundo gráfico apresenta a proporção das populações rural e urbana no Brasil entre 1950 e 2020. Então, nesse segundo gráfico, eu tenho novamente a porcentagem 0%, 25%, 50%, 75% e 100% da população mundial em função dos anos de 1950 a 2020. Novamente, a área em azul representa a população rural e a área em branco representa a população urbana. E aqui eu tenho a fonte que disponibilizou essas informações: www.nexojornal.com.br/adaptado. Dado que as marcações verticais relacionadas aos anos de referência estão igualmente espaçadas, ao analisar os dados apresentados, tem-se que a maioria dos habitantes do mundo passaram a viver em áreas urbanas entre os anos de espaço vazio, enquanto que no Brasil isso ocorreu pouco mais de espaço vazio anos antes. Os termos que completam corretamente e respectivamente a frase anterior são, e aqui eu tenho as alternativas. Então, pessoal, vamos analisar os gráficos e descobrir quais são os termos que completam corretamente e respectivamente essa frase. Então, tem-se que a maioria dos habitantes do mundo passaram a viver em áreas urbanas. Então, pessoal, eu vou começar analisando o gráfico da proporção das populações rural e urbana no mundo entre 1950 e 2020. Então, pessoal, está dizendo, dado que as marcações verticais relacionadas aos anos de referência estão igualmente espaçadas, ou seja, se as marcações verticais relacionadas aos anos de referência estão igualmente espaçadas, infere-se, pessoal, que de 2000 para 2020, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Ou seja, infere-se que cada marcação vertical representa 5 anos. Pessoal, essa informação ela ajuda muito na resolução da questão. Agora vamos analisar o gráfico da proporção das populações rural e urbana no mundo entre 1950 e 2020. Então, pessoal, se a maioria dos habitantes do mundo passaram a viver em áreas urbanas, então eu vou analisar aqui no gráfico quando que a população urbana passa de 50%, ou seja, quando a maioria da população rural passa a ser uma população urbana. Eu vejo aqui, pessoal,
que isso acontece exatamente nesse ponto aqui, a população urbana passa de 50%. Então, vai ser entre essa marcação vertical e essa marcação vertical. Eu inferi anteriormente que cada marcação vertical representa 5 anos, então é 2000, aqui 2005, 2010. Ou seja, pense que a maioria dos habitantes do mundo passaram a viver em áreas urbanas entre os anos de 2005 e 2010. Enquanto que no Brasil, isso ocorreu pouco mais de espaço vazio anos antes. Agora, eu vou analisar o gráfico da proporção das populações rural e urbana no Brasil entre 1950 e 2020. Então, pessoal, eu vou analisar aqui no gráfico quando que a população urbana passa de 50%, ou seja, quando a maior parte da população rural passa a ser uma população urbana. Então, aqui, eu vejo que isso acontece exatamente neste ponto, é aqui que passa a ser uma população urbana. E eu inferi anteriormente que cada marcação vertical representa 5 anos, então aqui 1950, 1955, 1960, 1965. Ou seja, a maior parte da população brasileira passa a viver em áreas urbanas a partir de 1965. Então, pessoal, eu quero saber quantos anos antes que isso ocorreu. Então, eu vi aqui anteriormente que a maioria dos habitantes do mundo passaram a viver em áreas urbanas entre os anos de 2005 e 2010. Então, eu vou fazer 2005, que é quando a maioria dos habitantes do mundo passaram a viver em áreas urbanas, menos 1965. Que é quando a maioria dos habitantes do Brasil passaram a viver em áreas urbanas. Então, pessoal, resolvendo essa simples operação de subtração, eu vou obter quantos anos antes que isso ocorreu. Então aqui, 5 menos 5, 0. 0 menos 6 não dá para pegar emprestado do 0. Pega emprestado do 2, aqui fica 1. E aqui fica 10. Pega emprestado do 10, aqui fica 9. E aqui fica 10. 10 menos 6, 4. 9 menos 9 é 0. E 1 menos 1 é 0. Ou seja, enquanto que no Brasil isso ocorreu pouco mais de 40 anos antes. Então, os termos que completam corretamente e respectivamente essa frase é 2005, 2010, 40. Agora vamos analisar as alternativas. Alternativa A, 1995 e 2050? Não. Alternativa B, 2000 e 2005? 40? Também não. Alternativa C, 2000 e 2005? 50? Não. Alternativa D, 2005 e 2010? 40? 2005 e 2010? 40. A alternativa correta é a alternativa D. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver a questão. Pessoal, é uma questão de análise gráfica. É interpretar os valores dos dois gráficos. Analisar com bastante calma os gráficos, ver aqui certinho para não correr o risco de errar a questão. Essa foi a questão